A universidade no mundo inteiro está se abrindo para uma mudança em sua história. No Brasil isso é ainda mais claro em função do que se tornou a universidade brasileira e da sua incapacidade de dar respostas às demandas sociais, às necessidades da população e principalmente aos vetores da conjuntura contemporânea no mundo inteiro. O Boaventura de Souza Santos tem uma formulação a esse respeito, sobre essa função da universidade. Diz ele que é uma instituição que é comprometida com a transformação da sociedade desde o seu início, há quase um milênio, mas que precisa confirmar sua missão de promotora da etnodiversidade e fomentadora de uma epistemodiversidade e também, nesse sentido, uma instituição capaz de promover a ecologia dos saberes e, com tudo isso, formar sujeitos com um perfil muito diferente do que tem sido feito até o momento. O que ele chama de rebeldes competentes, quer dizer, cidadãos e cidadãs críticos, engajados e capazes de promover transformações no mundo, né? Ele vai mais adiante e nós temos a convicção de que é uma formulação muito valiosa para esse momento, porque passa não somente o país, o Brasil, mas uma conjuntura internacional com um grau de retrocesso já visível, do ponto de vista político, esse retrocesso. E aí diz o Boaventura, e aí eu já vou fazer uma citação mesmo, ele diz assim: a luta pela legitimidade vai ser, assim, cada vez mais exigente e a reforma da universidade deve centrar-se nesta luta. São 5 as áreas de ação neste domínio, e isso ele traz quase que uma agenda para construir uma universidade com um formato novo, efetivamente transformado. São 5 as áreas de ação neste domínio: acesso, extensão, pesquisação, ecologia de saberes e o compromisso da universidade com a escola pública. E ele comenta também, ele diz: as 2 primeiras são mais convencionais, acesso e extensão, mas terão que ser profundamente revistas. A terceira, pesquisação, tem sido praticada em algumas universidades latino-americanas e africanas, durante períodos de maior responsabilidade social por parte da universidade. A quarta, a ecologia dos saberes, constitui uma decisiva inovação na construção de uma universidade pós-colonial. E a quinta é uma área de ação que teve no passado grande presença, mas que tem de ser hoje totalmente reinventada. Me interessa especificamente o que o Boaventura tem a dizer sobre extensão, porque em vários momentos, vários intelectuais têm indicado que é um domínio de atuação da universidade que precisa ser realmente redefinido. E Boaventura faz isso de uma maneira muito rica, muito peculiar, muito própria, mas também é bastante útil para esse desenho de uma universidade nova no Brasil. E diz ele: a ecologia dos saberes é, por assim dizer, uma forma de extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico. Podemos pensar esse diálogo mais como uma interação produtiva, do que somente uma interlocução sem transformação desses distintos campos de saberes. Que a universidade produz e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas não ocidentais, indígenas, de origem africana, oriental, etc., que circulam na sociedade. Ainda nessa perspectiva, ao trazer a sociedade para dentro da universidade, fazendo essa extensão ao contrário, o tema da governança na universidade precisa ser também redefinido.
E aí, novamente, o Boaventura especifica algumas linhas nessa direção. Diz ele: a democracia externa pode ser concretizada através de conselhos sociais, social e culturalmente diversos, com participação assente na relevância social e não nas contribuições financeiras, definida em base territorial, local, regional, setorial, classista, racial, sexual. A participação nos órgãos de democracia interna deverá, assim, ser informada pelos princípios da ação afirmativa, trazendo para os conselhos os grupos e os interesses sociais até agora mais distintos e distantes da universidade. O importante é que os conselhos não sejam mera fachada e, para isso, para além de suas funções consultivas, devem ter participação nos processos de democracia participativa que forem adaptados no interior da universidade. Em outras palavras, essa extensão ao contrário deve ser realizada, concretizada com empoderamento e não apenas como um adorno no formato dos órgãos colegiados na instituição. Bom, tudo isso nos traz uma pauta política que articula não somente as formas de integração da instituição universitária na sociedade que a acolhe e onde ela se enraiza, mas também introduz para a universidade o desafio de responder à questão como fazer com que a sociedade participe nos processos de constituição da governança, da governabilidade, mas também nos processos íntimos de gestão, não somente gestão institucional, administrativa, mas também gestão acadêmica. E esse desafio nós estamos, na Universidade Federal do Sul da Bahia, lidando de diversas formas. Uma delas é a superação do conceito clássico de extensão, estudando sua origem comprometida com um certo tipo de produção econômica e com um certo tipo de construção de relações políticas. Aí a extensão numa universidade efetivamente integrada na sociedade pode ser até inócua, pode ser óbvia. Se não temos muros, nem muros simbólicos, nem muros físicos, numa universidade popular, aí a pergunta é estender para onde, se a sociedade já está nela. E do ponto de vista da governança, conselhos estratégicos sociais em todos os níveis, desde o plano mais amplo da gestão universitária no nível de reitoria, conselho universitário, até no plano das unidades universitárias, como, por exemplo, nos centros de formação, nos institutos e em outras instituições, nas escolas e nas faculdades, a possibilidade de termos conselhos sociais. Não representação formal da comunidade, até minoritária, em conselhos universitários ou congregações, e sim uma efetiva ocorrência de momentos, episódios, mas também processos participativos, de fato participativos, das representações dos segmentos sociais e institucionais na gestão universitária, tanto do ponto de vista de planejamento, administração, projeção estratégica da instituição, quanto até mesmo na discussão de cursos, conteúdos, formatos, modalidades, métodos pedagógicos. Assim, a ecologia dos saberes deixa de ser apenas um rótulo para trazer o exótico, o distinto, o diferente, aquilo que é considerado na sociedade como tradicional. Não apenas isso, e valorizar efetivamente a relação da instituição universitária com a dinâmica da sociedade. Dessa forma, nós estaremos configurando uma quarta legitimidade para a instituição universitária. A legitimidade legal, por exemplo, a nossa universidade, a Universidade Federal, está instituída
pelo Congresso Nacional, através de uma lei que é sancionada pela Presidente da República e nos coloca no regime das instituições federais de ensino superior. Quer dizer, não apenas essa primeira legitimidade legal, mas a segunda legitimidade, que é aquela da inserção nas redes de produção de conhecimento do mundo, que em geral é realizada pelos docentes, pesquisadores e servidores que são importantes nessas redes, também não essa segunda legitimidade somente. Nem a terceira, que é a legitimidade dada pela qualidade, pela excelência da formação que as pessoas obtêm na universidade. E aí a sociedade valoriza por sermos instituições que formam sujeitos com um grau, uma eficiência, uma competência diferenciada. E sim, todas essas e mais uma quarta legitimidade, que é aquela da sociedade ter meios, formas, mecanismos e processos de participação efetiva na construção do cotidiano e também do futuro da instituição universitária. Somente assim a sociedade vai passar a valorizar a instituição universidade como uma instituição pertinente a todo o tecido social e não apenas a serviço de oligarquias ou de elites econômicas, sociais e intelectuais, como infelizmente tem sido a universidade brasileira até esse momento de sua história.